Olá, eu sou o Rogério, executivo de contas da NTN Rolamentos do Brasil. Compartilho uma inovação com vocês. Kizei, o primeiro rolamento autocompensador com blindagem metálica. Muito obrigado e aproveitem esse primeiro webinar da NTN. O que é o Kizei? Kizei, o primeiro rolamento autocompensador de rolos com blindagem metálica, fixada na gaiola em ambos os lados, único no mercado, dimensão ISO, facilitando a reposição, não sendo necessário nenhuma alteração por parte do usuário. Inovação a serviço do cliente. Análise de teste de campo. A causa raiz de falhas em rolamentos autocompensadores abertos, 21% é devido à contaminação de sólidos, 13% devido a problemas de lubrificação. Isso é baseado nas análises internas do laboratório NTN-CNR. Com a chegada do Kizei, o SRB blindado, este novo rolamento com blindagem em ambos os lados proporciona proteção e retenção de graxa. Teste comparativo, perda de graxa. Referência dos rolamentos para esse teste comparativo: 22209 EAW33, SRB aberto, sendo feito esse teste comparativo com o rolamento 22209 EAW33EZ, CRB blindado. Rotação 600 RPM, carga radial 300 kN, graxa do fabricante Shell. Quais foram os resultados desse teste comparativo? O SRB aberto teve uma falha após 206 horas, uma perda de graxa de 16,5 gramas, sendo necessário durante o teste 3 adições de graxa. SRB Kizei. Ainda em operação, após 206 horas, perda de graxa de 1,2 gramas, sem necessidade de adição. No canto esquerdo, podemos verificar o estado da pista do anel interno do rolamento SRB-ZZ em comparativo com o SRB aberto. Verificamos que o SRB-ZZ ainda está em boa condição de uso, aumentando a sua vida útil. SRB-ZZ Teste de Impacto. Referência: rolamento 22216 EAW33ZZ. Rotação de giro: 1500 RPM. Peso do martelete: 37 kg. Nesse teste, podemos ver após 500 horas que a nossa gaiola não sofreu deformação, não teve quebra, sem falha na blindagem, sem falha na solda. Na imagem, percebemos que a gaiola está intacta, operando mesmo com inúmeros choques durante o seu processo. Isso mostra que a nossa blindagem é forte e se mantém firme contra as impurezas da aplicação do dia a dia. Teste de campo 1. Aplicação, correia transportadora, posição, poli inferior. O rolamento aplicado nesse teste foi o rolamento 22213 EAK-W33C3, rolamento montado em mancal bipartido, fixado por bucha em lado flutuante. Temperatura de trabalho 40 graus, velocidade de rotação 100 RPM. Ambiente, nível importante de partículas de pó e vibração. A substituição do rolamento 22213 aberto com gaiola de aço furo cônico ocorreu após um ano de serviço. O procedimento de montagem foi padrão, com engraxe inicial, montagem com porca hidráulica, verificação da folga após a montagem. E qual foi o resultado dessa aplicação? O rolamento inicial, o 22213 CCK-W33, um ano de serviço, teve um desgaste importante, partícula de contaminação, dano na gaiola, e o Kizei, em 2 anos de serviço, 2.200 horas, desgaste limitado, contaminação limitada e a gaiola intacta, ou seja, o rolamento conseguiu trabalhar
em uma situação extrema e render um bom tempo de durabilidade em relação a um rolamento aberto. Teste de campo 2, planta de cimento. Aplicação: elevador de caneco para moinho de cimento. Posição inferior da torre de pré-aquecimento. A referência desse teste foram aplicados 2 rolamentos 22216 EAW33ZZ C3 da família SRB ZZ blindagem de metálica, rolamento montado em um mancal customizado no seu eixo na horizontal. Carga de radial 140 kN, temperatura de trabalho 90 graus, velocidade de rotação de 20 rpm, graxa Mobilux EP2 da Mobil. Ambiente: contaminação severa de pequenas partículas de calcário e argila. Um teste bem agressivo para mostrar a superioridade do rolamento Kizei nesta aplicação. Estudo da aplicação. Em condições normais de trabalho, com a lubrificação limpa, a vida útil calculada deste rolamento supera 8.200 horas. Nesta aplicação, devido às características deste cliente, a vida útil deste rolamento é de apenas um mês. O custo para a substituição de 2 rolamentos, devido a cada parada de produção, é de R$ 321.750, devido à vida útil ser de apenas um mês. O rolamento Kizei superou as expectativas e teve uma vida útil 3 vezes superior ao rolamento aberto, gerando para este cliente uma economia de R$ 2.574.000, fazendo deste teste um sucesso tanto em performance quanto financeiro. Kizei, ótima combinação para condições e ambientes desfavoráveis, sendo um rolamento 100% intercambiável, dimensões ISO, capacidade de carga e rotação UTEIGE, furo de lubrificação e ranhura no anel externo, ampla faixa de temperatura de operação sendo de menos 40 a 200 graus, inspeção interna, mesmo ângulo de desalinhamento à versão aberta, verificação da folga, sem modificações da montagem, sem custos adicionais, proteção contra contaminação, retenção da graxa, aumento da durabilidade dos rolamentos. Uma inovação NTN ao seu dispor. Nessa tabela comparativa, nós temos informações como é o rolamento Kizei em comparação ao rolamento aberto e o rolamento da família vedado. O rolamento Kizei, como já mencionado, é da norma ISO, ele trabalha de menos 40 a 200 graus, possui a capacidade de carga na característica UTEIGE da NTN, é possível a verificação da folga, expensão interna, bucha e porca padrão. Em relação à graxa, é vendido separado, ficando a critério do cliente a opção que melhor se adapta à aplicação. Quais benefícios usando um rolamento da família Kizei? Economia e produtividade, redução de custos de manutenção e operação, menos intervenções de manutenção, economia no consumo de lubrificante, fácil montagem, sem custos adicionais. É possível verificação da folga interna, verificação preventiva, aumento do tempo de vida útil, possibilidade de uso em altas temperaturas. Vamos provar 100% de intercambiabilidade com a versão aberta. Neste vídeo, iremos acompanhar a montagem do rolamento Kizei.
aplicações típicas do KISEI: pedreiras, metalurgias, papeleiras, cimenteiras, fábricas de pellets, fábricas de ração, teleféricos, ventilação industrial, plantas de reciclagem, pontes rolantes, ou seja, o KISEI ele tem inúmeras aplicações para diversas necessidades dos nossos clientes. Pessoal, para mais informações, estou compartilhando com vocês aonde localizar em nosso site informações relacionadas ao rolamento KISEI. Fiquem à vontade para acessarem nosso site, assistirem os vídeos no YouTube. Quaisquer necessidade, também estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado. Aproveito para compartilhar os meus contatos. Convido vocês a participarem do próximo webinar que será ministrado pelo supervisor de vendas, José Léo, que falará para vocês sobre as soluções NTN para implementos agrícolas. Novamente, meu muito obrigado.